eleições municipais, 15 capitais e outras 36 cidades foram às urnas neste domingo, no segundo turno da eleição municipal. Começamos falando da principal, da maior cidade, da cidade mais rica do país, São Paulo, na qual Ricardo Nunes bateu Guilherme Boulos, do PSOL, como indicavam as pesquisas. Graças a Deus, né? No fim das contas, o que importava era realmente derrotar o Boulos, e derrotar o Lula, né, que fez a campanha para o Boulos, agora no fim sentiu que estava mais atrapalhando do que ajudando, se resguardou, mas é uma derrota importante para todo mundo. E como eleitor em São Paulo, eu estou nos Estados Unidos, não pude votar, mas fico aliviado, porque ainda tem um pezinho lá em São Paulo, consta, e recebi aqui uma clipagem de um trecho da Globo News. A turma da Globo News está tentando entender como é que os paulistanos não votaram no Guilherme Boulos, esse político maravilhoso, essa pessoa sensacional. Estão quase chorando lá os apresentadores e comentaristas da Globo News, Costa. Pois é, Lacombe, a sensação de alívio talvez seja a primeira que vem à mente, né? O paulistano e o brasileiro em geral, porque foi a eleição mais nacionalizada, ele tem o direito de estar aliviado hoje. Pelo menos a Globo News está tristinha, porque o invasor de propriedade, que jogava coquetel Molotov na Fiesp até ontem, não virou prefeito da cidade mais importante do país. Então, a missão mais relevante, desde o início, era impedir essa tragédia, missão cumprida. Mas é um alívio que dura pouco, porque quando você para pensar, né, no resultado em geral, se o Lula amargou uma derrota acachapante e é um péssimo cabo eleitoral, e o PT sai enfraquecido, e só lembrando de um detalhe, Boulos gastou 16 vezes mais do que da última vez e teve o mesmo resultado, grosso modo, né? Então é um fiasco. Existe uma rejeição muito alta ao comunismo, ao petismo, invasor de propriedade que o Boulos representa. O novo substituto, o novo líder da esquerda, o substituto do Lula, né, foi muito ruim no resultado, e o Lula foi um cabo eleitoral fracassado. Levaram lá Fortaleza, infelizmente, né, o André Fernandes fez uma belíssima campanha, mas não conseguiu levar. O Jair Bolsonaro sai como um bom cabo eleitoral que não faz milagres. Acho que essa é a leitura. Então, o segundo turno tinha algumas disputas pendentes. Bruno Engler não levou em Belo Horizonte. O Bolsonaro chegou a apoiar a Cris Grammel, ou pelo menos permitir o uso de imagem conjunta e tudo, mas o primeiro lugar que acabou levando Pimentel, né, ele é alguém também apoiado pelo Ratinho, que é um governador próximo do Bolsonaro, tem como vice o Paulo Eduardo Martins, que é um conservador de longa data, então não é, digamos assim, uma derrota para um Boulos da vida, né? E a Cris fez milagre, chegando onde chegou, sem nenhum tipo de suporte, nem do próprio partido, que é um partideco. Então a Cris, ela sai maior do que entrou, mostrando que o fenômeno do antissistema está vivo. E aí vamos avaliar a questão do Nunes, então, né? Dá para soltar fogos de artifício com essa vitória? Alguns bolsonaristas estão querendo já falar, tá vendo? Porque tudo para eles virou o Fla-Flu, envolvendo lá o Marçal, que se mostrou, né, do meio da campanha para o final, principalmente mais para o final, aquilo que muita gente desconfiava que ele era, né? Uma figura pouquíssimo confiável, para dizer o mínimo, oportunista ao extremo e, enfim, cavalo de Troia na direita, sei lá, né? Deu vários tiros de bazuca no pé, não está cacifado para ser aquilo que ele queria ser. E eu acho que foi o motivo dele fazer aquela live vergonhosa com o Boulos, né? Colocava o Boulos o tempo todo como substituto do Lula e ele como substituto do Bolsonaro. Resta combinar com os russos e com os eleitores do Bolsonaro e da direita em geral, porque isso não vai acontecer. Marçal pode tirar o cavalinho da chuva. Mas muita gente criou esse Fla-Flu, então está comemorando como se fosse uma vitória importante do Jair Bolsonaro. Eu não vejo assim. Eu acho que ficou claro que a escolha do Nunes em São Paulo foi uma escolha mais segura, melhor do que o Boulos, deixa a gente apoiar aqui o sistema meio tucano. Mas eu acho que, olhando com benefício do retrospecto, né, até mesmo pelo fenômeno Pablo Marçal, que é essa figura neófita na política, que levanta muitas suspeitas e ressalvas com toda a legitimidade do mundo, ele chegou ali no primeiro turno com 28%, e os outros dois que foram para o segundo turno, 29%.
Então ele podia estar no segundo turno. Ainda mais se ele não tivesse feito aquela história do laudo e tudo. Então, o fenômeno antissistema, a direita, que quer ser direita e não voltar à estratégia das tesouras, com o voto útil nos tucanos, esse fenômeno está vivo. Ele está vivo e essa tem que ser a lição. Porque hoje, meus caros e ilustres bolsonaristas que estão muito felizes porque chupa Marçal, hoje tem alguém muito mais feliz do que o Bolsonaro, imagino eu. É o Kassab. Esse cara tá feliz. Esse cabra tem motivo para dar uma festança, convidando, sabe quem? O Nunes, o Alexandre de Moraes, que também deve ter ficado bem contente com os resultados em geral, e o próprio Tarcísio. Veja, solta a imagem aí, Franco. Veja a imagem do Nunes abraçando o Tarcísio. É a imagem de quem sabe quem fez isso ser possível. Não foi o Bolsonaro, foi o Tarcísio. O Tarcísio foi colocado como o maior líder. No dia seguinte, mentira, no minuto seguinte da sua vitória, o Nunes já está ignorando basicamente o Bolsonaro. É o Tarcísio o grande líder da direita? Não da direita que quer, para começo de conversa, né, a pauta prioritária, o confronto com o arbítrio supremo, o próprio Alexandre de Moraes. Não é o Tarcísio que representa isso, gente. E ele está sendo cacifado pelo sistema como o grande líder da direita que fez a eleição do Nunes possível. E o Nunes está deixando isso claro já. Então, eu não vejo muito motivo para comemorar. Me parece aquela vitória de Pirro. Né? O general Pirro fez uma vitória possível lá no Império Romano até as pessoas virem parabenizá-lo e ele fala, pô, eu não sei porque você está me parabenizando. Mais uma vitória dessa será nosso fim. Estamos perdidos, né? Porque tinha tido muitas derrotas, muitas baixas para ele tornar possível aquela vitória com sabor de derrota. Então, me parece que isso é meio vitória do Pirro. Ou as pessoas estão achando que em 2026 é uma maravilha à direita. Repito, quem fez mais prefeituras, quem levou no segundo turno agora mais capitais importantes para somar as quase 900 prefeituras, foi o PSD do Kassab, gente. E isso não é direita nem aqui nem na China. Talvez o Brasil impeça o destino da Venezuela, mas vai ter o destino, se é que já não tem, do México. O PRI ficou 70 anos lá, um partido de esquerda, fingindo que tinha centro, centro-direita, tudo junto, né? E, enquanto isso, virou um narco-estado. Isso o Tarcísio não topa porque ele usa a polícia estadual para combater o crime, né? Vamos dar os méritos a quem merece. Mas, em relação à principal a pauta de hoje, repito, o abuso de poder do STF, Tarcísio não é nem que ele não tenha nada a dizer. Ele tem. Ele vai para Gilmar Palusa elogiar o inimigo. Ana, complicado, mas, bom, o pessoal estava falando, mas pelo menos tem o Melo Araújo, pela primeira vez, né, tem um vice-prefeito de São Paulo que é um coronel da rota, realmente ele fez um belo trabalho ali no CEAGESP, em São Paulo, mas se a eleição de 2026, Ana, passa por esta eleição agora municipal de 2024, o jogo está ficando assim realmente, quer dizer, Kassab fortalecido, PSD fez o maior número de prefeituras, em quantidade de votos o PL foi o partido que teve mais votos, mas está o Tarcísio ali abraçado ao Gilberto Kassab, o Otto Alencar, que é senador do PSD, não sei se vocês leram a entrevista dele para a Veja nas páginas amarelas, declarando amor ao Lula, então até o PSD está meio perdido nessa história, mas a gente vê uma aliança muito forte do Tarcísio com o Kassab e agora com o MDB, e olhando, né, eu não gosto muito desse olhar aí muito espichado, mas é inevitável falar de 2026 e o fato de o Nunes ter, né, abraçado daquela maneira o Tarcísio de Freitas e agradecido a ele não ter nem mencionado Bolsonaro, já está indicando mais ou menos o que a gente pode ter em 2026, Ana. Então, Lacombe, eu acho que vocês vão fazer, né, a análise política, o Consta fez uma análise muito coerente. Hoje, durante todo o dia, nós temos visto opiniões sobre essa análise do que aconteceu, dos fatos, das urnas, das porcentagens. Só que eu vou sair um pouco dessa análise. Porque eu acho que quando nós estamos aqui ou em outras plataformas, na Revista Oeste, Gazeta, falando sobre os fatos diários,
Eu acho que a gente fala sempre do que está acontecendo, nós até debatemos algumas possíveis soluções imediatas, mas não há, de fato, um caminho propositivo para alguma mudança que não entregue isso aí que a gente está vendo, né? O Centrão, 29 partidos, uma prostituição política absurda, vai para cá, vai para a direita, vai para o centro, vai para a esquerda, não tem absolutamente comprometimento nenhum com agendas liberais, com agendas conservadoras. Então, para mim, Lacombe, o que foi muito perturbador, eu diria, nessa eleição, não que eu não soubesse que o Brasil ele é assim, mas eu fiquei muito chocada, acho que a palavra é essa, com essas eleições um pouco antes do primeiro turno, principalmente com a eleição de São Paulo. Tinha tanta coisa acontecendo no mundo, tanta coisa importante, que inclusive envolvia o nome do Brasil. O Irã atacou Israel pela primeira vez na história. Mais de 200 mísseis balísticos foram enviados em direção a Israel. O Brasil, do Lula, pela primeira vez na nossa história, deu as mãos ao Irã, o maior financiador do terrorismo hoje no mundo. Deu as mãos ao Irã na Assembleia Geral da ONU, quando Benjamin Netanyahu discursava e saiu. Brasil e Irã, de mãos dadas, saíram. E enquanto tudo isso acontecia, né, células do Hezbollah no Brasil sendo descobertas, enfim, o debate ficou tão focado na história do Pablo Marçal, do Nunes, do Boulos, de uma maneira, é claro, eu não estou falando que a gente não tem que discutir, a gente tem que discutir sim, mas foi tão sequestrado a coisa que eu fiquei assustada. O deputado Gustavo Gayer, né, essa semana também aí, mais um no alvo do Alexandre, que o Alexandre de Moraes colocou o alvo nas costas. Na época ele até disse, meu Deus, faltam 5 assinaturas para a gente seguir com o processo de impeachment do Alexandre de Moraes. Uma comissão da Câmara está indo para o Parlamento Europeu e nada disso está sendo falado. Repito, não é que a gente tinha que esquecer a história toda, Pablo Marçal, Nunes, direita, esquerda, Boulos, o que quer que seja, mas não se falou de mais nada, e tudo aquilo virou uma grande cortina de fumaça, direta ou indiretamente, para outros assuntos muito sérios que poderiam continuar a ser discutidos. Então, eu acho que fica uma lição para a gente, que a gente não pode tirar o olho dos 1000 pratinhos, né, que a gente tem que rodar, principalmente no Brasil, porque existem circunstâncias muito sérias sendo discutidas com o nome do Brasil em contextos muito maiores do que uma cidade. Claro, é a cidade mais importante do Brasil. E aí a internet virou uma guerra. Quem era contra Pablo Marçal, quem era a favor de Pablo Marçal, a direita colocando o dedo um na cara do outro e aquela coisa toda. E a gente perdeu, eu acho que o fio da meada, acho que fica um pouco a lição que a gente precisa discutir candidaturas independentes. A gente precisa discutir uma série de outras coisas que possam entrar numa reforma política. 29 partidos, agora a gente abre as redes sociais. Eu repito, é uma prostituição política. Os partidos não têm absolutamente nenhum comprometimento com a agenda que o eleitor espera, seja da direita, centro-direita, ou enfim. Então, para mim, ficou essa lição, né? Além dos números das urnas, ficou essa lição, como, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco, para finalizar, a Cristina Grêmio, em Curitiba, lutando contra o sistema, arrecadando dinheiro de campanha, fazendo uma campanha nas redes sociais, e no segundo turno, o próprio partido dá as costas para ela. É só no Brasil. Bom, antes de passar para o Serrão, deixa eu dar algumas informações sobre o estado de São Paulo, né? Diadema, cidade importante do ABCD paulista,
o PT estava lá concorrendo no segundo turno e perdeu para o candidato Taka Yamauchi do MDB. São Bernardo do Campo, né, onde nasceu o PT, teve um segundo turno entre Podemos e Cidadania. Em Diadema, já falei, deu MDB. Araraquara, no primeiro turno, Edinho Silva, a candidata dele, foi defenestrada. Então, Araraquara saiu do domínio do PT. Decepção, Ribeirão Preto, que tinha lá um candidato do PSD, o Ricardo Silva, e tinha um candidato do do Partido Novo, Marco Aurélio, e Ribeirão Preto, que é uma cidade tão próspera, tão rica, com agronegócio fortíssimo. Eu gostaria muito de ver Ribeirão Preto administrada por alguém do Partido Novo, né? Ainda que os nossos espectadores tenham sempre um pé atrás com o Partido Novo, entre PSD e Partido Novo, fico com o Partido Novo, não tenho nenhuma dúvida disso. Franco, podemos botar aquela tela para passar para o Serrão analisar? A primeira lá com a quantidade de capitais que cada partido levou, pode ser? Você consegue colocar? Então tá aí, ó. MDB, 5 capitais, PSD, 5, PL e União Brasil, 4, Podemos, 2 capitais, PP, 2 capitais, Avante, 1 capital, PSB, 1 capital, Republicanos, 1, e PT, que vinha perdendo, né, as capitais em declínio desde 2008, em 2020 não elegeu nenhum prefeito de capital, desta vez salvou-se, infelizmente, em Fortaleza. André Fernandes deveria ter levado, porque era um ótimo candidato, mas deu leitão lá em Fortaleza. E a próxima tela, que é a quantidade de prefeituras que cada partido levou. Então, PSD primeiro, MDB em segundo, PP em terceiro, União Brasil quarto, PL é o quinto, Republicanos sexto, estou contando para chegar ao PT. PSB sétimo, PSDB oitavo, PSDB ladeira abaixo há muito tempo, e o PT é o nono, né? O PT por muito pouco. Na próxima, quem sabe, ele fica fora desse top 10 aí de partidos com mais prefeituras, não só capitais, mas de um modo geral todas as cidades. Serrão, a sua análise, para a gente começar a conversa com você, sobre esse resultado em São Paulo, no estado de São Paulo, sobre essas telas que a gente viu agora, vale a pena olhar já para 2026? Sinta-se à vontade para falar sobre isso. Olha, Ana Paula passou o bastão com perfeição e eu vou seguir na nossa corrida de revezamento, complementando o que ela e Constantino falaram, que é muito sério. Pessoal, em política, a gente tem que viver o momento presente para entender como se pode projetar o futuro. Às vezes, olhar para o passado de maneira equivocada, você pode chegar a uma conclusão errada sobre aquilo que você está analisando. Então vamos aos fatos bem objetivos. Quem foi o grande e verdadeiro vencedor dessa eleição municipal 2024? Foi o protagonismo dos militantes da direita conservadora liberal. Esse é o ponto inegável. A militância que não existia se manifestou de maneira mais organizada, com força nessa eleição. Isso é um dado positivo que a gente não pode ignorar. Agora, quem mais venceu? Lógico. Quem foi o outro grande vencedor dessa eleição e era esperado que isso acontecesse? A máquina. Sobretudo no segundo turno, ganhou a eleição quem tinha o domínio da máquina. A eleição de São Paulo foi exemplo claro disso. Nunca a máquina foi tão forte. Máquina partidária, juntando vários partidos, coligações, e a máquina da prefeitura mesmo, que tinha o que mostrar, tinha realizações e teve estrutura para até conseguir combater uma campanha milionária do candidato do PSOL. Quanto dinheiro foi jogado ali? E no final ainda se jogou até uma suspeita que tem que ser muito apurada, até que ponto o crime organizado também não jogou recursos nessa história da esquerda, como ele sempre faz. Só que aqui a derrota foi pesada para o PT-PSOL. Então foi muito importante isso. Quem mais ganhou? O centro, evidentemente o centro. Gilberto Kassab, grande vitorioso. O MDB do Baleia Rossi, muito bem na fita. E uma novidade que agora vai doer o que eu vou falar. Um grande vencedor do centro. Não foi o centro de Macumba não, pessoal. Não confundam. Foi do centro. Governador Tarcísio de Freitas. Ele é da direita. Não. Ele hoje claramente é alguém do centro.
e está fazendo questão de mostrar isso. E Ricardo Nunes, quando dedicou a vitória ao amigo Tarcísio, ele soltou uma frase que resume essa história, que a frase não só reflete o que ele pensa, ela é a ideia-força que vai mover o raciocínio do esquema de centro para a próxima eleição. A frase do prefeito foi que os extremismos foram derrotados. O equilíbrio venceu o extremismo. Foi isso. Ele quis dizer, sem usar a palavra centro, que o centro está forte, que o centro ganhou, que ele é parte desse centro. Vamos ver, vamos torcer que tipo de centro é esse que foi realmente desenhado. Mas nós temos um ponto muito importante. A direita liberal conservadora foi muito marcante no discurso dessa eleição. Então, ela hoje tem que ser estrategista, inteligente, recuperar a sua capacidade de dialogar, desenhar o que a Ana cobrou muito bem, uma pauta clara e objetiva de assuntos importantíssimos, imprescindíveis, que a gente fica adiando. Cadê a campanha forte pela contagem pública de voto? Cadê que a gente não compra essa ideia com toda a força com a qual ela deveria? Tem até projeto de lei no Congresso, mas isso não está sendo tratado, né? Para variar, não está sendo tratado. Então, isso era um assunto importante. Tem também reforma política. Não dá para viver dessa maneira com esse monte de partido que é partido. Não representa uma linha definida de pensamento, de ideologia, de pauta a ser cumprida politicamente. Então, isso é uma bagunça. Temos que estar discutindo uma reforma política. E o cerne de toda a questão, que a gente devia estar discutindo, mas a eleição desvia a nossa atenção para isso. Quem é a causadora principal? Quem é a madrasta da nossa mais grave crise institucional da história brasileira? O nome dela é Constituição de 88. A gente tem que já discutir uma nova Constituição. Tem que começar o debate para quê? Sobre um novo modelo de país, que país a gente quer, tem que discutir um projeto estratégico de nação, e a partir daí começar a pensar qual seria a Constituição ideal para esse país. Ah, mas isso é muito longe, mas isso não resolve o problema agora. Não, se você não resolver isso agora, o problema de agora, tudo que está acontecendo agora, a juristocracia aparentemente mandando nos outros poderes, é o resultado dramático dessa Constituição, que é muito ruim. A gente tem que obedecê-la, mas ela é péssima. Ela joga contra os interesses maiores do Brasil, do povo brasileiro, e ela é a causadora dessa crise. Então a gente vai resolver a crise como? Vai jogar o banquinho que derrubou o presidente do banheiro é o culpado pela história? É igual ao sofá da piada? Não, cara. Tem que derrubar, tem que mexer nessa Constituição. E o sistema de poder no Brasil, o que incomoda é quando você promove discussões que afetam de fato a ele. Contagem pública de voto dói na alma do sistema de poder no Brasil. Discutir reforma política também dói na alma deles. Mexer nessa Constituição, falar de mudança dela, também afeta eles na raiz. E quando você, no caminho disso e para viabilizar isso, tem que tratar antes do que é urgência urgentíssima, que é uma reforma imediata do Poder Judiciário para reequilibrar as relações entre os poderes, e aí o bicho pega mais ainda. Estamos trabalhando nessas pautas corretamente? Não. A direita liberal conservadora, a oposição, dita oposição no Brasil, não está trabalhando isso direito. Não está vivendo o momento presente. O momento presente é dramático. Vou dizer agora, para resumir a história que vai ficar pesada a partir de amanhã. A eleição teve resultados legais, positivos, bacanas, né? Mas sabe o que o sistema de poder já está olhando? Ele já está de olho em 2026. Então, resumo da ópera. O sistema de poder vai arrebentar a partir de amanhã e o mais rápido que der. Todos aqueles que possam representar uma ameaça, que possam ser candidatos ao Senado, primeiramente. O grande medo do sistema de poder é novos senadores que possam querer mudanças positivas estruturais no Brasil. Então eles vão fazer de tudo para matar essa gente no nascedouro. E como é que vai ser essa morte? Essa morte virá com o aprofundamento dos julgamentos sobre o 8 de janeiro. Podem esperar que isso vai acontecer ou nas próximas semanas, ou o sistema de poder talvez dê uma esperadinha para o resultado da eleição norte-americana. Mas
já é previsão concreta. Vem aí a arrebentação promovida pela juristocracia. Vai vir para arrebentar, que é a única maneira dela impedir o protagonismo dessa direita que cresceu e permitir a tese, que eles já estão desenhando, de que o próximo presidente da República será alguém de centro. Eu já adianto que não será o Tarcísio de Freitas, porque o interesse maior dele é ser reeleito governador de São Paulo. Governar São Paulo hoje, do ponto de vista tático, pessoal, para ele, é muito mais importante que correr o risco de uma candidatura presidencial. E o sistema de poder vem agora, para isso, resumindo, espancar quem possa ser candidato ao Senado e ameaçar esse sistema de poder e impedir totalmente que Jair Messias Bolsonaro seja candidato a qualquer coisa em 2026. Ele já tem 2 inelegibilidades, o sistema no 8 de janeiro vai lhe impor a terceira e provavelmente definitiva, com risco até de armarem uma prisão para ele sob acusação de golpe de Estado. O que pode salvar Bolsonaro? Chapolin Colorado? Não, o Lourão vencendo a eleição dos Estados Unidos no dia 5. Então vamos aguardar para ver. O quadro é bem complexo.